Está no ar o programa Você Melhor com Gui Moreira. Começa agora o Você Melhor SP comigo, Gui Moreira, pela tela da VTV SBT. Obrigado pela sua audiência no interior paulista, Baixada Santista e na internet. Siga-nos nas redes sociais, guimoreira.tv e vocêmelhor.sbt. Estamos também no canal do YouTube. Veja os destaques do programa de hoje. Solução para a calvície. Saiba tudo sobre transplante capilar com o dermatologista Dr. Marcos Gomes, do Hospital da Pele, em São Paulo. Lipo Ultra HD. Entenda como é o novo procedimento para definição com a cirurgiã plástica doutora Silvia Foster. Conheça os fatores que auxiliam na perda de peso com a médica especialista em nutrologia doutora Mariana Matede. E descubra o caminho para viver mais e melhor com a doutora Ana Eduarda Tânios, geriatra especialista em promoção de saúde. Agora no Você Melhor na VTV SBT. A preocupação dos homens com a aparência tem levado ao aumento na procura por procedimentos estéticos como o transplante capilar. Vamos saber como é feita a cirurgia na técnica FUE com o dermatologista Dr. Marcos Gomes, do Hospital da Pele, em São Paulo. Acompanhe. E agora vamos saber tudo sobre transplante capilar e como é feita a cirurgia com o dermatologista Dr. Marcos Gomes. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite para estar falando aqui com tantos telespectadores do Brasil. Pois é, explica pra gente como você entrou nesse mundo aí do transplante capilar. Bom, veja bem, eu, assim como muitos brasileiros, também tenho queda de cabelo, sou um paciente tratado e transplantado. Então eu entendo a dor do paciente que sofre com alopecia, que é queda de cabelo, e tenho uma sensibilidade especial aí em relação ao tema. Doutor, como é realizada a cirurgia, né, e qual a técnica que você utiliza? Bom, hoje a técnica principal é a técnica FUE. O que significa? É uma sigla que vem do inglês, que significa extração de unidades foliculares. Nós retiramos aqui dessa parte onde não tem ação da testosterona, que é o principal hormônio masculino. Essas unidades são separadas e em seguida transplantadas para uma área de interesse, uma área calva. Com isso a gente consegue um resultado natural, porque essa técnica é feita fio a fio e do cabelo do próprio paciente. E a gente consegue resultados que as pessoas nem notam que foram feitos transplante. Doutor, e para quem o transplante capilar é indicado, todos os pacientes estão aptos para realizar esse procedimento? Não, infelizmente não. São para alguns casos de queda de cabelo, tá? Principalmente a androgenética, que é a causa mais comum tanto em homens quanto mulheres. Então, por isso é muito importante que o paciente venha primeiro no consultório, passe por uma avaliação médica, e tem um diagnóstico correto para que o transplante seja de fato efetivo para esse paciente. Agora, uma dúvida muito frequente, né? O transplante capilar, ele substitui aí os medicamentos? Não. Por exemplo, no meu caso específico, o meu cabelo é transplantado e eu preciso manter o tratamento clínico. Porque o cabelo anterior ao transplante, o cabelo antigo, ele continua sofrendo a ação da testosterona. Sim. Então a gente precisa de manter os medicamentos corretos para que esse cabelo mantenha aí na cabeça e não caia. E qual o principal perfil aí dos pacientes que realizam a cirurgia? Bom, hoje aqui na clínica nós atendemos pacientes do Brasil todo e inclusive fora do país. Predominantemente homens que se incomodam com a calvície, mas também nós temos cirurgias para mulheres. É um perfil inclusive interessante que vem crescendo essa demanda aqui na nossa clínica. E como é o pós-operatório? Quanto tempo, né, leva aí essa recuperação total? A recuperação é super rápida, é uma cirurgia complexa, porém minimamente invasiva, e em torno de 10 dias já está com toda a região praticamente cicatrizada. Então é uma recuperação muito rápida. E você aí de casa ficou interessado? Quer saber mais? Acesse o Instagram que aparece aqui na tela. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado e convido todos os telespectadores a virem aqui conhecer a clínica e tomar um café para falarmos de transplante capilar. A Lipo Ultra HD desperta cada vez mais o interesse de pacientes que buscam se sentir mais atraentes com o abdômen bem definido. Vamos saber mais sobre o novo procedimento com a cirurgiã plástica doutora Silvia Foster. Confira. A Lipo Ultra HD desperta cada vez mais o interesse de pacientes que buscam resultado satisfatório com a sua estética. Aqui ao meu lado a doutora Silvia Foster, que vai falar com a gente sobre o tema. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. Para começar, explica pra gente o que é então a Lipo Ultra HD.
Gui, a Lipo Ultra HD é uma técnica nova, revolucionária de lipoaspiração. Ela foi criada por um cirurgião plástico brasileiro e difundida para vários locais do mundo, como Estados Unidos, Europa e Emirados Árabes. A diferença básica dessa lipoaspiração é que ela manipula o tecido muscular. Doutor, o procedimento ele é cirúrgico, ele necessita de anestesia? Assim como toda lipoaspiração, a Lipo Ultra HD precisa de internação hospitalar, anestesia, com toda a segurança, como toda cirurgia plástica. E qual a diferença do procedimento da Lipo Ultra HD para os demais procedimentos de lipoaspiração? Bom, Gui, a diferença básica da Lipo Ultra HD para os outros tipos de lipoaspiração é que a gente tem lipoenxertia muscular. O que é isso? É colocar gordura dentro do músculo guiado por um aparelho de ultrassom, com toda a segurança. Com isso, a gente consegue um resultado mais natural, porque diferente da lipoaspiração HD ou da lipo LED, que é a lipo de alta definição, que desenha a musculatura no tecido gorduroso, somente na gordura, como a Lipo Ultra HD coloca a gordura dentro do músculo, ele fica maior, mais realçado e as marcações na gordura são muito mais naturais. Então, com isso, a gente consegue um resultado mais satisfatório, muito mais natural para o nosso paciente. Ou seja, a Lipo HD ela é diferente da Lipo Ultra HD, tem essa diferença, né? Isso, essa diferença. A diferença básica é essa, lipoenxertia no músculo, colocar gordura no músculo, ele fica maior, mais realçado e o resultado fica muito mais natural. Doutora, e é verdade também que esse procedimento aumenta aí o tecido muscular? É verdade sim, Gui, porque o tecido gorduroso ele é rico em células tronco, que são aquelas células que podem se transformar em qualquer outro tipo de célula. Dentro do tecido muscular, a célula de gordura, ela se transforma também em célula muscular. Então, boa parte da gordura que a gente coloca dentro do músculo também vira célula muscular, deixando o paciente mais tonificado. Doutora, e é verdade também que pode colocar em diversas partes do corpo masculino, peitoral, deltoides? É verdade sim, Gui. Essa técnica consegue proporcionar um resultado mais harmônico, porque além de deixar o abdômen mais bonito, é possível também colocar gordura no peitoral, no deltoide, que é esse músculo dos ombros, no bíceps e também no tríceps. Lembrando, gente, que tanto homens quanto mulheres podem fazer o procedimento da Lipo Ultra HD e fica o convite para você conhecer o trabalho da doutora. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Gui. A combinação de atividade física e dieta é fundamental para quem está na luta contra a balança, mas alguns fatores podem determinar o sucesso do tratamento para emagrecer. Veja agora a entrevista especial com a médica especialista em nutrologia, doutora Mariana Matede. Aqui comigo, doutora Mariana Matede, ela que é pós-graduada em nutrologia e vai trazer informações para a gente sobre emagrecimento. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. Tudo bem, pessoal? Doutora, explica para a gente quais os fatores devem ser avaliados pelo médico em conjunto com o paciente para iniciar esse processo de emagrecimento. Então, durante a consulta, paciente que deseja emagrecer, a gente tem que avaliar vários fatores. Então, quais as patologias, se esse paciente tem alguma doença ou não, se ele usa alguma medicação ou não, o histórico familiar, os hábitos de vida desse paciente. Então, a gente tem que avaliar bem direitinho todos os fatores, porque tudo isso pode interferir no processo de emagrecimento. Doutora, propor mudanças radicais no estilo de vida e na alimentação do paciente pode comprometer o resultado desse tratamento e por quê? Sim, quando a gente propõe mudanças muito radicais, pode comprometer sim o processo de emagrecimento do paciente, porque ele acaba não conseguindo seguir o plano e ele desiste do processo. Então é muito importante a gente instituir micro-rotinas, vamos dizer assim. A gente não precisa melhorar 100% em todos os aspectos, mas quando a gente cria pequenos hábitos que a gente consegue manter com constância, a gente consegue chegar em objetivos melhores e o paciente ele não desiste do processo. Então, atividade física, mesmo que seja em pequena quantidade, pequeno tempo todos os dias, melhorar um pouquinho a alimentação, em cada refeição fazer boas escolhas, beber mais água, essas micro-rotinas com constância fazem o paciente ter resultados a longo prazo e não desistirem do processo. E como definir uma estratégia nutricional que realmente o paciente consiga seguir?
principal ponto, a gente tem que incluir bastante proteína em todas as refeições. Isso é um erro muito grave, né? Um erro que todo mundo comete. Então, às vezes, tem um consumo maior de carboidrato de alto índice glicêmico e menos proteína. E isso gera pouca saciedade. Então, só da gente incluir proteína em todas as refeições, a gente já consegue garantir mais saciedade e aí tem uma tendência do paciente comer menos. Então, o resultado é melhor. E o principal, tirar industrializados. Então, vamos desembalar menos e descascar mais. Só da gente fazer isso, a gente já garante uma nutrição melhor, de mais qualidade, garante mais saciedade, o emagrecimento é mais fácil. Doutora, em quais casos são indicados, a suplementação e a medicação para emagrecer? A suplementação e a medicação a gente vai ter que avaliar individualmente, qual o perfil desse paciente. A obesidade é uma doença crônica e muitas das vezes a gente vai precisar sim utilizar medicação. Então, todas essas estratégias são muito importantes e devem ser avaliadas de acordo com o perfil do paciente. Então, vamos avaliar e tratar cada indivíduo da melhor maneira possível. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada a vocês, um prazer estar aqui. Convido todos vocês a conhecerem a clínica. A clínica fica aqui na Rua Groenlândia, 183, Jardim América. Venham conhecer, tomar um café comigo, será um prazer atendê-los. Viver mais e melhor é o que todo mundo busca. Mas qual é o segredo da longevidade? Vamos saber agora com a geriatra e especialista em promoção de saúde, doutora Ana Eduarda Tânios. Confira. E agora vamos falar da importância da atividade física para a longevidade com a doutora Ana Eduarda Tânios, ela que é geriatra especialista em promoção de saúde. Bom dia, doutora. Bom dia. Conta pra gente qual a importância da prática da atividade física para envelhecer de maneira mais saudável. Certo, então a gente já sabe que a atividade física ela é essencial para controle de doenças como pressão alta, diabetes, câncer, obesidade, isso todo mundo sabe. Mas se eu tivesse que resumir essa importância, a gente fala em autonomia e independência no envelhecimento. Ou seja, o indivíduo idoso ou o indivíduo que praticou atividade física a vida toda, ele vai ter mais condição de cuidar de si mesmo, de fazer as suas atividades, de ter a independência e a autonomia. Doutora, e qual a importância de fazer atividade física quando já é idoso? Então, é claro que o ideal é sempre que a gente comece antes a atividade física. Quanto antes, melhor, para que a gente prepare o nosso processo de envelhecimento ao longo da vida. Mas isso não impede que a gente já comece idoso. Então, tem uma série de benefícios. O indivíduo que nunca fez atividade física começa a fazer, reduz o seu risco de quedas, aumenta o seu controle das doenças que eu falei, então pressão alta, diabetes, entre outras, melhora a sua capacidade física, consegue fazer mais coisas, consegue ficar mais independente, além do bem-estar, claro. Então nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Quanto antes melhor, mas feito é melhor que perfeito. Então começar quando possível. Doutora, e quais são as atividades físicas recomendadas para os idosos? Tá, então Gui, não só para os idosos, mas para todas as pessoas, que eu sempre falo, a melhor atividade física é a atividade física que você for fazer. Então eu sempre tento entender um paciente que é sedentário e ainda não faz, qual a sua preferência, o que ele se adapta melhor, porque melhor que fazer determinada atividade física é simplesmente sair do sedentarismo. Mas uma vez que você já pratica, quer otimizar, o mais importante para os idosos é ter atividades multicomponentes, exercícios de força, de equilíbrio, de capacidade aeróbica. Ah, doutora, mas eu não tenho tempo de fazer todas essas atividades. Se eu puder te dar uma orientação, é para fazer musculação. Musculatura vai te dar muita independência, autonomia e benefícios no envelhecimento. Pois a gente vê aí várias quedas que os idosos sofrem dentro de casa também, esses acidentes domésticos. Então esses exercícios físicos que começam após essa idade também é importante justamente para isso também. São essenciais, então não só para prevenção das quedas, mas também para o indivíduo já caidor, para a gente diminuir que ele tenha. Porque qual é o maior fator de risco para a queda? Já ter caído alguma vez. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Gui, vocês pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto e acredito tanto e acho que pode ajudar tantas pessoas. Tenham todos um ótimo dia. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. Conheça a Trevisan Premium, uma loja que oferece móveis e ambientes que valorizam a sua casa. Siga no Instagram. O nosso programa é exibido também em Minas Gerais e no estado do Paraná.
Para rever, acesse o nosso canal do YouTube. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana para você. Nos vemos no próximo sábado aqui na tela da VTV SBT.